Sabe aquele negócio grande, aquele contrato B2B que pode de verdade mudar o jogo para uma empresa? Pois é, nesta análise a gente vai descobrir como garantir que ele não vire só mais uma história de quase. Vamos sair da teoria e ir direto para a prática, para transformar esses negócios em vitórias reais. Olha, quem vive o dia a dia de vendas conhece muito bem esse sentimento. É aquele contrato que ia salvar o trimestre, você sente que está na mão e, de repente, ele escapa. É um verdadeiro soco no estômago, né? E o pior é que o golpe não é só nos números, ele atinge em cheio a moral e a confiança da equipe inteira. Então, esse quase custa caro. E olha, custa muito mais caro do que a maioria das empresas calcula. Vamos mergulhar fundo agora para entender o impacto real que essas falhas causam. E o estrago vai muito, mas muito além da receita que não entrou no caixa. Mas antes de mais nada, vamos alinhar o que exatamente são vendas complexas. Não é só porque o contrato tem um valor alto, não. Pensa nisso mais como um xadrez 3D. Tem um monte de gente envolvida na decisão, cada uma com seus próprios interesses. O ciclo de venda se arrasta por meses, às vezes até mais de um ano. E a solução? Ela precisa ser praticamente inventada do zero para cada cliente. É desse universo que a gente está falando. Agora, olha só que interessante o efeito dominó que uma única venda perdida pode causar. Não é só receita que não veio. Pensa bem, são meses de trabalho de uma equipe inteira jogados fora. O pessoal, claro, fica desmotivado e o concorrente? O concorrente sai mais forte, com um novo caso de sucesso para mostrar para o mercado. As previsões de vendas viram ficção e as margens de lucro são simplesmente esmagadas. É uma verdadeira bola de neve. Ok, o problema é grande. E qual é a primeira resposta que vem à cabeça para resolver isso? Treinamento, certo? Só que aí é que mora o perigo. Muitas vezes, o treinamento tradicional é como uma miragem no deserto. Promete a solução, mas na prática não entrega o que a gente precisa. Vamos entender por quê. Dando uma olhada nesse quadro, o padrão fica bem claro. Workshops intensivos, o conhecimento evapora em uma semana. Treinamento virtual ao vivo? Legal, mas falta a aplicação na vida real, com alguém do lado para supervisionar. Tem um especialista da casa, que muitas vezes só perpetua os mesmos vícios de sempre. E as plataformas de e-learning? São ótimas para teoria, mas não preparam ninguém para a pressão de uma negociação de verdade. E essa analogia aqui, ela resume o problema de forma genial. Esperar que um curso online prepare alguém para uma negociação com 5 diretores de áreas diferentes é exatamente isso. É como achar que um videogame ensina a pilotar um caça de verdade. Simplesmente não reflete a realidade da cabine de comando. Certo, já entendemos o problema, já vimos o que não funciona. A grande questão é, e aí, qual é a alternativa? Bom, é aqui que a gente vira o jogo. Vamos analisar uma abordagem totalmente diferente, que troca a sala de aula pelo campo de batalha de verdade e que foca em uma única coisa: resultado. A solução é muito mais prática do que parece. A ideia é trazer um especialista de vendas sênior, experiente, não para dar uma palestra, mas para ser um membro temporário da equipe. Um jogador-treinador que entra em campo, que mergulha nas negociações mais críticas e aplica toda a sua experiência em tempo real, exatamente quando ela é mais necessária. E na prática, como é que isso funciona? O processo é muito focado em ação em 4 passos. Primeiro, o especialista se integra de verdade ao time. Segundo, ele ajuda a identificar o negócio mais crítico do momento. Terceiro, a estratégia é desenhada e executada ali no calor da negociação. E quarto, o mais importante, o foco é absoluto em um único resultado, a vitória. Mas por que isso é tão eficaz? Porque o aprendizado acontece no calor da batalha, não numa sala de aula. O conhecimento é aplicado no contexto exato do cliente, e a equipe absorve não só a técnica, mas principalmente o raciocínio por trás dela. É uma transferência de conhecimento que, de fato, fica na empresa. A teoria é ótima, mas e na prática? Como essa abordagem se traduz em números? Vamos agora para a parte que realmente importa, os ganhos tangíveis, concretos, que esse modelo de mentoria pode trazer para o negócio. O impacto no painel da empresa é imediato. A taxa de fechamento das grandes contas sobe drasticamente. Aquela pressão por descontos agressivos, que acaba com a margem de lucro, diminui muito, e a equipe financeira pode, finalmente, confiar nas previsões de vendas. Fica muito claro que não é um custo, é um investimento com retorno claro e rápido. A fonte original desta análise dá um nome bem legal para essa solução: o catalisador de vendas complexas. A analogia com a química é simplesmente perfeita. É aquele elemento que entra no processo, acelera a reação, nesse caso a venda, e no final deixa a equipe mais forte, mais capaz e com mais negócios fechados na mão.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de entender o custo real das oportunidades perdidas e as falhas dos métodos tradicionais, a pergunta que fica é inevitável: quanto potencial de receita está ficando pelo caminho simplesmente por falta da estratégia certa aplicada na hora decisiva?